O musical da Cláudia Raia ganhou incentivo da Lei Rouanet. Será que a mamata voltou? Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. E esse artigo foi sugerido por Peter Barbudo Sexy, escrito por JJ Liber, revisado por Coreia com K e narrado por mim, Peter Turguniev. Na última quarta-feira, dia 18 de janeiro, foi publicada uma portaria no Diário Oficial da União que causou bastante polêmica nas redes sociais. Trata-se de uma autorização para captação de recursos para a atriz Cláudia Raia no valor de 5 milhões de reais por meio da Lei de Incentivo à Cultura, a famosa Lei Rouanet. O assunto foi dos mais comentados no Twitter no dia posterior à publicação, quando a atriz recebeu muitas críticas. A tal autorização visa aplicar o dinheiro no projeto Os Musicais, que é a responsabilidade da empresa Renato Casareto Chiquito. Serão executados dois espetáculos em uma temporada, além de uma atividade formativa de 40 horas sobre a prática de artes cênicas e o mercado profissional de atores, que é uma exigência da lei, a chamada contrapartida social. Dentre as críticas, os usuários apontaram o uso de dinheiro público para um espetáculo de uma atriz já rica e famosa. A felicidade de Cláudia Raia equivale a 5 milhões dos cofres públicos. Isso é, enquanto a sua picanha não chega, disse um dos usuários no Twitter. No entanto, ao contrário do que muita gente pensa, esse dinheiro não sai do Estado propriamente dito. Não são transferidos 5 milhões dos cofres públicos para a Cláudia Raia. É um pouco mais sutil que isso. Vamos primeiro entender de onde vem tudo isso, né? E não, isso não é herança dos governos Lula e Dilma, como tanta coisa ruim que tem por aí. Na verdade, o Programa Nacional de Apoio à Cultura, o PRONAC, foi instituído pela Lei 8.313, de 23 de dezembro de 1991, durante o governo do Fernando Collor. Outra porcaria. Ela ficou popularmente conhecida como Lei Rouanet por conta do sobrenome do autor da lei, o ex-secretário de Cultura, Sérgio Paulo Rouanet. A Lei Rouanet visa fomentar a cultura no Brasil e o PRONAC é responsável pela captação e canalização de recursos para este setor. Mas então, se não vem dos cofres públicos, de onde vem o dinheiro? A lei permite que pessoas físicas e jurídicas destinem uma parte do dinheiro que seria utilizado para o pagamento do imposto de renda para financiar atividades culturais. Para captar esses recursos, os artistas ou produtores devem propor o projeto ao atual Ministério da Cultura, onde ele é avaliado por uma comissão que pode ou não aprová-lo. Caso obtenha a aprovação, que foi o caso da Cláudia Raia, o produtor deve buscar no mercado a captação dos recursos na iniciativa privada, limitada até 4% do imposto a ser pago pela empresa ou pessoa física. De certa forma, o produtor precisa ir atrás do patrocínio. Em outras palavras, o artista não pega o dinheiro diretamente do governo, ele vem da iniciativa privada por meio da isenção fiscal. Tal isenção é vista pelo governo como um estímulo à iniciativa privada a apoiar a cultura brasileira. Então, o governo renuncia de uma pequena parte dos impostos que ele tem para receber, para que isso seja destinado à cultura. Diante disso, temos dois pontos principais a considerar. O primeiro é que a lei permite que o pagador de impostos decida o que fazer com o dinheiro dele, pelo menos um pedacinho do dinheiro dele, ao invés de entregar diretamente para a máfia estatal. Por outro lado, se fosse totalmente voluntário, sem a obrigatoriedade do imposto de renda, poder-se-ia até dizer que é algo libertário. No entanto, o indivíduo ainda é extorquido. Ele apenas ganhou uma opção para escolher para onde vai 4% do imposto que ele vai ter que pagar, daquele suado dinheirinho dele. O segundo ponto, e que fundamenta a maior parte das críticas à lei, é que, do ponto de vista estatal, como o dinheiro deixa de ser arrecadado, é praticamente a mesma coisa que o governo dar esse dinheiro. É como se fosse um custo para o Estado. Na visão estatista da coisa, é como se o Estado estivesse subsidiando essas atividades culturais, já que abre mão de receber o dinheiro do imposto de renda. E nesse sentido, muita gente afirma, com muita razão, que é dinheiro público, sim, que é utilizado nessas atrações artísticas. De fato, a Lei Rouanet sempre foi polêmica. Uma lei feita com o intuito de incentivar a cultura nacional que, porém, na prática, sabemos que acaba sendo usado por grandes nomes da cultura nacional para projetos que não necessariamente darão retorno. A tal da mamata que muitos falam por aí.
Ou seja, ao invés de incentivar a cultura, fazendo com que pequenos artistas e pequenas produções tenham o financiamento necessário, isso vira seguro para artista rico, como a Cláudia Raia da notícia de hoje. Quem lembra da polêmica em maio de 2019 entre o filme De Pernas para o Ar 3 e Vingadores Ultimato? Com a baixa procura, a produção nacional teve sessões canceladas para abrir mais espaço para o filme da Marvel. Na época, 80% das salas de cinema só traziam Ultimato como opção, o que contrariou as normas da medida provisória 2228 de 2001, que estabeleceu sobre o incentivo e fomento ao cinema nacional e determina uma porcentagem mínima de disponibilidade de espaço para que as produções brasileiras estejam em cartaz. Isso gerou muitas críticas por parte de atores brasileiros, e o Sindicato da Indústria Audiovisual publicou em seu site uma nota apontando a negligência às produções nacionais e a importância de instituir um decreto de cota de tela para proteger o sistema nacional. Bom, a lição aqui é clara. Se houvesse demanda, nem precisaria de cota de tela para ajudar o filme. Os próprios cinemas disponibilizariam mais salas para atender o público. O fato de não ter ninguém querendo ver o De Pernas para o Ar é que fez os cinemas colocarem mais salas para o Ultimato. As pessoas queriam ver o Ultimato. No final das contas, quem decide é o público, é o cliente final. E, depois de tanta discussão sobre isso, o Enem daquele ano trouxe como tema de redação a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Olha que lindo! Com o claro intuito de incentivar a discussão sobre esse tema entre os jovens e já doutriná-los sobre esse tipo de incentivo estatal à cultura. Interessante notar que nessa mesma época, durante o governo Bolsonaro, os recursos destinados ao uso da Lei Rouanet foram reduzidos e usados apenas para pequenos projetos. Exatamente o que seria o interesse original da lei: incentivar a cultura, dando dinheiro para aqueles que não têm condições de arcar com grandes projetos. Mas agora, com a volta da gestão petista, ficou claro que voltou com força a mamata. Em apenas 18 dias de governo, já foram desbloqueados R$ 1 bilhão em recursos captados por meio da Lei Rouanet, que estavam travados desde o início de 2022. Pela perspectiva libertária, é bom salientar que não há o que criticar na Lei Rouanet em si, já que o erro começa a partir do momento que se cobra imposto de renda. Isso, por si só, já fere a ética libertária. Se as pessoas têm ou não a opção de escolher para onde irá o dinheiro roubado delas, pouco importa. Na verdade, sob a ótica libertária, é até melhor ter a opção de escolher financiar um projeto cultural do que simplesmente entregar na mão do bandido estatal. E vamos além, é um erro grotesco achar que o Estado vai apoiar a cultura, já que, por definição, a cultura nasce na sociedade. Sempre que algum político fala em apoiar a cultura, na realidade ele está dizendo que irá forçar determinado tipo de peça, determinado tipo de conteúdo, determinada forma de arte, além daquilo que o povo quer efetivamente consumir. É só você relembrar o que a gente explicou sobre o funcionamento da lei. O Estado aprova a produção para que depois o produtor possa ir atrás de financiadores. Ou seja, quem define na prática quem vai receber dinheiro é o Estado. Então, autoritarismo e propaganda pura são os resultados. Nada além disso. Deixem a cultura livre para quem quiser voluntariamente financiar, para que a cultura seja de fato um modo de expressão espontâneo e legítimo do povo, e não mais um imposto. Obrigado por sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de novos vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!